Você já teve a impressão que seu bebê está esticando e crescendo rápido? Pois é, isso é muito comum durante o desenvolvimento. E esse processo é conhecido como picos de crescimento. Neste período é comum o bebê apresentar algumas mudanças de comportamento. Hoje no Bem-vindo eu converso com a pediatra Patrícia Migliorini sobre esse assunto. O que são os picos de crescimento? Então, os picos de crescimento, nós conseguimos observá-los principalmente assim durante o primeiro e segundo ano de vida, né? Então, é a fase que a criança mais cresce, né? Então, a gente consegue observar que um bebê, ele cresce muito rápido durante, principalmente, o primeiro ano de vida, né? Então, quando a gente fala de picos de crescimento, a gente está falando de algo que é mensurável no consultório, algo palpável, nós estamos falando mais de números. Então, é quando a criança cresce muito, né, em relação à altura, em relação ao peso, em relação ao crescimento cerebral, né? O tamanho da cabecinha cresce muito. Então, esses são os picos de crescimento. E doutora, tem como identificar que o bebê está passando por esse processo? Ele apresenta alguma mudança comportamental, mudança aí na questão da alimentação, às vezes nos hábitos de sono? Como que funciona? Sim, com certeza. Então, as primeiras pessoas que percebem alguma alteração são os pais, né? Então, nós temos alterações tanto durante o sono. Então, o bebê, muitas vezes, que ele já tinha conseguido criar uma rotina de sono, ele começa a ter despertares noturnos. Muitas vezes, esses despertares noturnos, eles são ocasionados por conta de fome. Então, o bebê, ele acorda mais vezes durante a noite para mamar, né? E o bebê que acorda mais vezes durante a noite, no dia seguinte ele vai ser um bebê que não dormiu bem, então ele vai estar mais cansado, ele vai estar com o humor mais agitado, um pouquinho mais irritado. Então, uma coisa leva a outra, né? Ao mesmo tempo que o bebê ele tem mais fome durante o dia, ele pode ter durante a noite. Com esses despertares noturnos, ele pode vir a ficar mais agitado durante o dia. E é normal a criança sentir mais fome durante esse processo dos picos de crescimento? Há uma demanda de alimentação diferente também? Sim, com certeza. Então, o bebê, como ele cresce muito nesse primeiro ano de vida, ele exige mais nutrientes, né? Para você ter uma ideia, o bebê, durante o primeiro ano de vida, ele cresce cerca de 25 centímetros, né? E o peso dele triplica. O peso de nascimento chega a triplicar com 12 meses, né? E o tamanho do cérebro, né? O tamanho da cresce cerca de 12 centímetros. Então, o bebê, naturalmente, ele precisa de mais nutrientes para suprir toda essa demanda. Então, é completamente normal. Então, às vezes, a mãe percebe que o bebê, ele fica como se fosse insaciado durante as mamadas, né? Parece que o leite não sustenta. Mas isso é absolutamente normal. Então, às vezes, ele mama agora, daqui uma hora ele vai ter fome de novo e assim por diante. E os picos de crescimento, doutora Patrícia, tem um período aí que é mais comum ocorrer durante a idade do bebê? Nesse mês é mais normal ele dar um salto, no próximo mês, como que funciona isso? Sim, na verdade, isso não é uma regra, né? A medicina, ela não é uma ciência exata, ela pode variar muito, né? Dependendo de criança para criança. Mas existem alguns estudos observacionais, né? Que observaram crianças durante 2 anos, mais ou menos, e viram que esses picos de crescimento, eles acontecem principalmente durante os 3 primeiros meses de vida, que é quando o bebê mais ganha peso, ele mais cresce em relação à estatura, né? Durante o 6º mês e durante o 9º mês também. E é possível mensurar os pais ou o médico, como que faz esse acompanhamento aí, para ver como é que está essa questão dos picos de crescimento, se o bebê está desenvolvendo certinho? Isso, ótimo. Então, assim, é protocolo, né? No primeiro ano de vida, o bebê ele ser acompanhado pelo menos uma vez por mês pelo pediatra, né? Para quê? Para a gente avaliar
se esse crescimento ele está sendo adequado, né? Se ele está dentro do esperado para a idade. E aí, depois que o bebê faz 1 aninho, o acompanhamento já passa a ser trimestral. Por quê? Porque o bebê já não cresce mais com tanta velocidade, igual ele cresce no primeiro ano de vida. Doutora, a gente falou dos picos de crescimento, mas também existem os saltos de desenvolvimento, né? O que é isso e qual que é a diferença entre essas duas coisas? Então, os picos de crescimento, igual eu falei, ele é mensurável, a gente fala de números, né? De peso, altura, o tamanho da cabecinha. Agora, quando a gente fala de saltos de desenvolvimento, é algo um pouco mais complexo, né? Isso vem mais de aquisições do bebê e não de crescimento. Então, nós temos 6 grandes pilares que a gente consegue observar nesses saltos de desenvolvimento. Então, o primeiro deles é o desenvolvimento motor da criança, né? Depois vem o desenvolvimento da visão, da audição, o desenvolvimento da linguagem, né? O desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. Então, isso tudo faz parte dos saltos de desenvolvimento, que a gente consegue também avaliar durante as consultas no consultório pediátrico. E os picos e os saltos podem ocorrer simultaneamente? Às vezes a criança está passando por esses dois processos juntos? Sim, na verdade, isso tudo é simultâneo, né? A criança, ao mesmo tempo que ela cresce, ela desenvolve habilidades complexas. Então, isso tudo é simultâneo. Mas é claro que a gente sabe que no primeiro trimestre de vida, o bebê ele mais cresce do que tem essa questão de aquisições complexas, né? E a gente sabe também que um bebê de 3 meses, de 6 meses, de 9, de 12 meses, ele vai desenvolver mais essa questão neurológica do que crescer. Então, por isso que nós temos diferenças de idade, por exemplo. Esses saltos de desenvolvimento acontecem mais com 3 meses, com 6, com 9, com 12, com 1 aninho. Né, que a gente consegue observar que o bebê ele tem aquisições mais complexas durante esses meses. É possível os pais, alguém que fica com a criança, estimular essas habilidades? Sim, com certeza. Então, o bebê, ele já começa a ser estimulado dentro da barriga da mãe, né? Então, como a gente sabe que o bebê, ele já tem, né, a audição mais desenvolvida no útero, mais ou menos com 20 semanas de gravidez. Então, é importante a mãe sempre conversar com o bebê, o papai também conversar com o bebê, colocar uma música, né? Aí, quando a criança nasce, né, o primeiro trimestre de vida, a questão de estímulo vem mais de suprir as necessidades do bebê. Então, dar colo, dar carinho, amor, amamentar, conversar com o bebê, colocar música, fazer massagem, né? E aí, depois, a gente começa os estímulos motores, deixar o bebê de barriguinha para baixo, para ele começar a fortalecer a musculatura do pescoço, né? A gente começa a apresentar alguns brinquedinhos para esse bebê, pode ser chocalho, para ele começar a ter interesse, né? Em pôr a mãozinha, em bater a mãozinha no objeto. A conversa, a música sempre são estímulos positivos para essa criança, né? Colocar a criança sentadinha quando ela estiver um pouquinho maior, inventar brincadeiras, né? Mãe e filho, e assim por diante. Então, é mais assim um conselho para os pais, né? Para eles ficarem tranquilos, porque esses picos e saltos de desenvolvimento, eles realmente exigem. E isso é muito complexo para o bebê, né? Essa mudança comportamental, ela é normal, ela é esperada. Tem bebês que ficam mais tempos com essa questão alterada, tem bebês que praticamente não alteram, mas uma coisa que a gente sabe é que isso vai passar, né? Então, igual a gente fala, são picos, não é algo constante, não é algo que vai ficar por um tempão. Então, a gente sabe que isso vai passar e tem que ter um pouquinho de paciência, né? E é isso. A gente orienta a ficar calmo, tranquilo, que isso é só uma fase. Ok, doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.
Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje e agora eu tenho um convite muito especial para você. Tá vendo esse QR Code aqui no cantinho da tela? Pois é, por meio dele você contribui com a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante obra de evangelização da nossa arquidiocese. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. A sua contribuição é muito importante. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau!